E aí, a gente daqui a pouco vai ler algumas perguntas, pessoal. Agradeço a todos que estão aqui presentes. Deixa o like, compartilha, fica aqui, porque a sua pergunta pode ser lida. Talvez nós não consigamos ler todas, nós temos um tempo estimado, mas a sua pergunta pode ser lida sim. Lembra de compartilhar, pessoal, daqui a pouco nós teremos bons cortes aqui sobre esse assunto. E aí, agora, antes da gente ler mais algumas perguntas, nós temos aqui mais um livro que eu coloquei aqui, ó. Esse livro aqui tem uma imagem Livrão. bem interessante, né? Esse é o Sanacão, um mestre no além, do Luiz Roberto Matos, lá de Salvador. É de 1993, 94. Eu, inclusive, a primeira edição eu fiz o prefácio, depois ele lançou outras, fez outros prefácios. Esse livro saiu com várias capas diferentes. Essa é a primeira edição, um livro de relatos projetivos. O Luiz Roberto, ele na época era juiz em Salvador, quando ele lançou esse livro, na área do direito. Hoje ele é desembargador, acho que já até aposentou. E aí o Luiz Roberto se tornou meu amigo, né? E eu dele ao longo dos anos, é um cara muito bom. Esse livro de relatos é excepcional. O Luiz Roberto Matos tem um site na internet, tem canal no YouTube. Procurem, por favor, o material dele, Luiz Roberto Matos, e ele deve ter deixado este e outros livros para download gratuito. Eu não sei se ainda está lá o download, mas deve ter outros lá, ou até esse. Luiz Roberto Matos, tá? Só procurar pelo nome, pelo Google, que vai achar. É um ótimo livro de relatos de projeção, cara. Sanacan é um mestre que aparecia para ele e levava ele nas saídas do corpo. É um dos melhores livros de relatos projetivos feitos no Brasil. Muito bem, pessoal. E um abraço aí para o Luiz Roberto, se ele um dia assistir essa live. Luiz Roberto, gente muito boa. Um abração aí, Luiz. E aqui nós temos o segredo da alma, o uso de experiências fora do corpo para entender a nossa verdadeira natureza. William Billman, tá? Esse livro saiu pela editora Pensamento, deixa eu só confirmar, 2006. Deixa eu só confirmar aqui, porque, vamos lá, 2001, né, na verdade. Seguinte, William Billman, ou Bullman, né, como muita gente chama, ele é autor de 2 grandes livros de saídas do corpo. Ele tem outros, mas esses 2 são os melhores. O primeiro saiu aqui na década de 90 pela editora Ediouro, Aventuras Além do Corpo. É um livraço, cara. Pena que não tem aqui para poder mostrar. Gente, Aventuras Além do Corpo, editora Ediouro, William Bullman, livraço dele. Anos depois ele lançou O Segredo da Alma, e esse saiu pela editora Pensamento, está em catálogo, as pessoas acham. Mas seria bom, Fael, antes de ler esse, ler o outro, Aventuras Além do Corpo. A nível moderno, contemporâneo, ele é o grande cara da saída do corpo nos Estados Unidos da América, assim, contemporâneo. O cara está produzindo material, tem muita coisa dele na internet, é um autor que devem olhar o trabalho dele, é ser contemporâneo da gente, seríssimo, muito bom esse autor, William Bullman. Aventuras Além do Corpo e O Segredo da Alma. Eu indico bastante para meus alunos essa literatura dele. Muito legal. E é importante também que as pessoas leiam vários autores, né? Porque é muito complementar, né? O tipo de abordagem. Autores americanos e ingleses normalmente são mais técnicos no fenômeno da saída. Autores brasileiros são mais espiritualistas na abordagem. Então é por isso que é bom você ler de tudo e fazer a sua abordagem, que não é a dele, é a minha, a sua, mas a da pessoa. Cara, é uma merda, vamos falar claro, ficar espelhando e imitando o outro. Alguém falou isso, eu vou fazer isso. Alguém se vestiu assim, vou me vestir assim. Não, desenvolve o teu jeito, seja você mesmo. E nós estamos aqui para aprender isso, inclusive, né? Não é que você não possa aproveitar o que os outros estão falando, estou acabando de dizer, visão de conjunto, aproveita, mas a sua identidade, sua maneira de ser, precisa ser seu jeito. Imagina, você fala assim para mim, ô Wagner, eu não gosto de chuva, e quando chove, eu não consigo me concentrar bem para as projeções. E aí o Mihail fala, pois é, quando chove é melhor não tentar uma saída, pegando o teu parâmetro que não é o dele. Então, não faça isso, nem comigo, nem com outros autores. Desenvolva a sua maneira de ser, seu discernimento, aproveite tudo de bom, pega tudo de bom, soma, mas desenvolve sua pegada e seu jeito. Muita gente fica escorado na pesquisa alheia e pode ser o maior gênio do universo em qualquer tema. Não interessa, você é você. Estuda, trabalha, adapta do seu jeito, você vai descobrir outras coisas, além do que aquela pessoa ou pessoas falavam. Você falou sobre isso, eu lembrei do Senna, né? Todos os pilotos tinham pânico de correr na chuva e era o que ele queria, né? Então, essa coisa de quebrar o padrão também na espiritualidade. E aí a gente vem para a questão das reuniões espirituais. A Umbanda, eu amo a Umbanda, sei que você também tem muito contato com esses espíritos,
E é um movimento muito agregador. Tá? Se você passa daqui 10 anos, ela vai estar muito mais ampla, diferente de algumas religiões mais tradicionais. Só que aí, dentro das reuniões espirituais, ela tem um bastidor, né? Um bastidor que você sabe muito bem, acompanha muito bem, que muitas vezes não tem relação com o que é feito, não só na Umbanda, mas em outras casas espirituais. Como é que funciona um pouco desse bastidor? E até que ponto o espírito, ele vê que tá tendo ali um maneirismo, mas ele não tá nem aí para isso e tá fazendo o trabalho dele. Espíritos mentores vê o objetivo, o maneirismo, as coisinhas daqui, eles, igual o pai e a mãe olham uma criança. Ele quer que a criança estude, agora a criança tem o jeitinho dela, que é infantil para um adulto. A Umbanda, ela tem que ser universalista, porque qual é a origem dela? Branco, negro e indígena. É claro que já haviam fenômenos mediúnicos e manifestações de espíritos desde o século XIX, mas a Umbanda, como nós a conhecemos, classicamente, 1908, o Caboclo e o seu Zé em Niterói. É um marco. Não é que não havia mediunidade antes, que hoje tem próprios umbandistas que não gostam desse marco. Mas o marco não significa marco da mediunidade, marco da doutrina de Umbanda enquanto doutrina, não o fenômeno mediúnico que sempre existiu. Então a Umbanda, ela tem componentes afro, indígenas e brancos no amálgama. Então, naturalmente, é igual o povo brasileiro, é um amálgama. A Umbanda de per si não pode estar só na coisa do branco, a coisa do negro, a coisa do indígena, ele é um amálgama. Então, a Umbanda, por si, mentores de Umbanda, são mais mente aberta. A Umbanda é um guarda-chuva aberto com várias nuances. Só que o umbandista, assim como qualquer outro, de qualquer área, tem um umbandista radical que acha que a Umbanda tem que ter só aquilo e não pode abrir. E aí já é o radicalismo de umbandista, não dos espíritos da Umbanda. Os espíritos da Umbanda vão preservar a egrégora da Umbanda. A egrégora da Umbanda é branco, negro e índio. Não tem como ser uma coisa só. Ela é uma mescla, cara, natural. Aí alguém chega e fala assim, não, tem que ser da Umbanda. Não, tem que ser de qualquer coisa que você quiser, inclusive da Umbanda, mas mantenha a mente aberta. E a Umbanda, para muita gente, é só religião, assim como para outras religiões. Para a gente que tem a mente aberta, a Umbanda é espiritualidade, não é religião. É consciência espiritual, não é o formatão de uma religião. Mas para muita gente é assim. Saiu de uma religião, foi para dentro da Umbanda, mas continua com um componente religioso na mente. Então tem que fazer essa separação. Eu dou muita palestra em grupos de Umbanda, como vou em grupos espíritas, na Rosa Cruz, na maçonaria, teosofias, eu entro em todo lugar pela visão universalista. E muitas vezes eu fui ajudado por entidade de Umbanda fora do corpo. No astral do Brasil está cheio de índio desencarnado, cheio de negros desencarnados e brancos também. Então é uma amálgama, cara. Não pode. Você sabe aquela coisa de pedigree de mentor? Ah, eu queria um mestre do Himalaia, um mestre de Arturos ou das Pleiades, né? É um mestre ascensionado, aí aparece um caboclo desencarnado, a pessoa fala, ah, um caboclo como se fosse pejorativo. Aquele caboclo já foi mestre em outra vida e está trabalhando no astral do Brasil com outro formato. Então, é uma besteira o preconceito. E a Umbanda não é para ter esse preconceito. Na verdade, a Umbanda sofre preconceito de outras áreas, mas o próprio umbandista às vezes é cheio de preconceito com outras coisas que às vezes estão abrindo, ele quer manter só dentro do radicalismo. Não dá para fechar num quadrado, né? Não, em nenhuma área. E também tem muitas influências do islamismo, que nenhum espírito que fez a divisão de águas na Umbanda era um malaio, era um príncipe malaio, com a figura do Oriente, com conhecimentos islâmicos e também africanos. E na Umbanda tem a linha do Oriente também, que não é aceita por todos os grupos, mas é uma coisa eclética, aberta, cara, é inevitável. A linha do Oriente, a linha dos ciganos hoje ganha força, né? Os ciganos têm uma linha própria. Então é isso, a minha visão é essa, né? Muito mais que uma religião, é um movimento espiritual. Exatamente, mas para quem está dentro da Umbanda só como religião, vai defender aquilo só como se fosse uma religião, como tem radicais em outras religiões também defendendo só a sua. Umbanda é muito mais, cara, é abertura. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas.